Olá pessoal! Não sei se vocês já chegaram a conhecer modificação genética, mas no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre CRISPR. Estamos aqui com o professor José, que vai nos apresentar um pouco desse assunto. Tudo bem, pessoal? Tá, vou falar um pouquinho do que eu faço para que vocês tenham ideia do que significa modificação genética. Eu já trabalhei com a parte de modificação genética de vírus, de HIV, utilizados para terapia gênica. E é muito comum que as pessoas confundam o termo edição gênica com terapia gênica, que são conceitos diferentes. Sim? Edição gênica significa que vocês vão manipular o genoma para colocar uma sequência ou retirar uma sequência de interesse do pesquisador. Terapia gênica, no entanto, significa colocar um gene terapêutico que pode se inserir em qualquer parte do genoma, tá? Mas antes de falarmos mais sobre CRISPR, confere as novidades da Science of Wisdom, uma loja com produtos nerds como canecas, prints, quadros e agora com camisetas. O link está na descrição do vídeo. Então, José, o que é CRISPR? Tá. Então, para que vocês conheçam um pouquinho mais, CRISPR é a ferramenta que tem vários trabalhos publicados, sim, que se utiliza para modificar geneticamente o DNA das células, tá? CRISPR, na verdade, é uma sigla. A palavra CRISPR se refere a sequências específicas que têm sua origem em bactérias, só que os seres humanos utilizamos para modificar o genoma de humanos. A vantagem de CRISPR sobre outros tipos de ferramentas é que CRISPR reconhece uma sequência específica. CRISPR, na verdade, é um complexo formado por uma proteína, sim, e uma sequência que vai ser utilizada como guia ou reconhecimento daquela sequência que vocês querem modificar dentro do DNA humano. Então a sequência vai até aquela parte que vocês querem modificar e a outra parte, que é uma enzima, uma proteína, vai cortar em forma específica. Justamente essa é a vantagem do CRISPR, que é a especificidade para fazer modificação genética. Outras ferramentas não tinham essa especificidade ou implicavam utilizar muitos passos biotecnológicos para conseguir fazer aquilo. E acabava demorando bem mais também, né? E o custo também acabava sendo bem mais elevado do que o CRISPR em si, né? Isso. Tipo, comparando... As ferramentas anteriores, para trabalhar, tu precisavas ter muitos conhecimentos em biologia molecular, porque não, quando se trabalha com DNA, não só se trabalha com DNA, como também implica trabalhar com bactérias. Sim? Sim. No caso do CRISPR, no entanto, ainda tem esse passo metodológico de utilizar bactérias, se trabalha de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito direta. Tanto é assim que tu tendo as ferramentas moleculares básicas, tu conseguiria fazer CRISPR. Sim. E como que começou a utilização do CRISPR, assim? Já começou direto em humanos ou os experimentos feitos antes, como que foi? Nos anos 80, na verdade, começou começou CRISPR, já muito faz um tempo. antes. Só que as pessoas viram a utilidade biotecnológica a partir do ano 2010. De CRISPR, 2013 já se utilizou como ferramenta para editar genomas, sim? E a de agora fica um boom. Tanto é assim que a revista Nature Biotechnology, que é uma revista muito boa dentro da ciência, mencionou CRISPR como a ferramenta biotecnológica do século. Ou seja, o impacto que vai ter CRISPR daqui a longo prazo vai ser muito grande. A edição genética vai ficar uma coisa mais de rotina, assim. Já se está utilizando muito modelo animal e modelo vegetal, já estão utilizando bastante CRISPR e agora teve aquela notícia que modificaram geneticamente humanos. Sim. Modificar humanos é muito mais complexo que simplesmente sair fazendo, ¿sí? Porque em ciência, e isso é muito importante para as pessoas saberem, existem protocolos de segurança, porque cada vez que tu manipula alguma coisa, tu não tens certeza dos efeitos colaterais de manipular o DNA. Sim. Então, por isso, existem cientistas que trabalham em forma séria, fazendo o que é correto a nível ético também, para permitir chegar a um resultado. No trabalho das crianças modificadas na China, que foram modificadas geneticamente, não foram feitas em condições éticas. No entanto, abre precedentes de que CRISPR funciona em humanos. Até, tipo, quando saiu foi bem... Quando saiu a notícia, né? Porque eles modificaram pra ser... contra a AIDS, né? Pra pessoa não Isso. contrair AIDS.
E daí, tipo, eu lembro que tipo, foi bastante comentado sobre isso também, né? Questões éticas, porque eram em bebês até quando eles crescessem e tal, tipo, poderia dar algum problema futuramente, né? Isso, até agora não tem problema detectado nessas crianças, são duas. Só que começou a abrir-se na China, pelo menos, e no mundo agora, legislação para regular a modificação genética via CRISPR. E, por exemplo, saiu faz pouco, isso também saiu publicado em uma revista muito boa, dizendo que as empresas que modifiquem humanos van a ficar responsáveis de por vida por esses humanos modificados, tá? Para que tenham uma obrigatoriedade controle. legal, sim? Sim. Porque a gente manipula, mas a gente não sabe totalmente as consequências de modificar. Então, existem alguns testes clínicos para cura de doenças que já existem em pacientes com CRISPR? Tipo, ou só o evitar doenças, no caso? Sí, ese va a ser un camino futuro. ¿Sí? Dentro de las personas que hacen ciencia, o objetivo siempre es curar doenças o entender las doenças. Cuanto más tú entiendes, más chance tú tienes de curar una doença. No caso de CRISPR, como es una herramienta relativamente nova, tem pocos testes clínicos. ¿O qué significa un teste clínico? Un teste clínico es cuando se juntan un grupo de personas con determinada doença y se testa, por ejemplo, una nueva terapia. Eso puede ser tanto fármacos como puede ser utilización de algún tipo de herramienta molecular para ser testada, para manipular en este caso DNA. ¿Sí? Sí. Testes clínicos es obligatorio para todo. Por ejemplo, hasta para persona que toma remedio para dor de cabeza. Eso fue testado siempre en muchas personas y después que se ven que los efectos colaterales no son peores que la doença, se libera y ese proceso puede demorar muchos años. Sim. Por isso, a manipulação genética para curar doenças vai demorar um tempo em acontecer. Mas eu acho, na minha opinião, que é um caminho irreversível. Ou seja, a sociedade daqui a 20 anos, talvez eu esteja, e acho que não estou exagerando, sino em menos tempo. Vai estar, eu acho que provavelmente tem algumas pessoas em maior quantidade modificadas geneticamente. Já temos duas, talvez tenha mais. Então, o caminho de CRISPR é um caminho de volta. Se a gente pensa em 50 anos, como vai ser, Sim. talvez, como a gente agora toma um medicamento, seja modificar os genes. As sociedades, na minha opinião, é uma opinião pessoal, podem ser que sejam reestruturadas daqui a 60 anos através da informação genética. Talvez. ¿Sí? Os avanços tecnológicos que nós temos agora são muito grandes, tanto de modificação genética como de conhecimentos de genomas para manipular. Sim. Testes clínicos, acho que agora está em vigência 2 ou 3 testes clínicos para tratar doenças, sim. Mas estão em fase inicial. Então ainda demoraria muitos anos. Demoraria muitos chegar. anos em chegar em humanos, mas eu acho que pela pressão econômica, comercial e política, Sim. eu acho que pode se acelerar 5 anos, talvez sem conseguir. Bem rápido, né? Bem pouco tempo, tipo, Sim. pra já... E nesse assunto também entra a questão ética do CRISPR, né? Porque, querendo ou não, é uma modificação genética. E como seria essa parte, talvez, da questão ética? Questão bioética do CRISPR, sim. Acho que antes tinha comentado que tinha uma série de testes clínicos que era basicamente para desenvolver protocolos de forma controlada para conseguir fazer edição gênica em humanos. Então, a parte ética, em parte, entra por aí, que é de realmente seguir uma série de padrões, né? Ou de ter uma moral também na hora de modificar alguma coisa. Por quê? Sin ética las sociedades no funcionan, ¿sí? Toda ciencia se faz sempre sobre a visão da ética. Não só para bem-estar de humanos, também para bem-estar dos modelos animais que a gente muitas vezes precisa testar. Sim. Então, no caso do CRISPR, ele abre dilemas éticos, porque estamos accediendo a informação que antes para nós era restrita, que é como o nosso próprio DNA. Então, neste sentido, muitos conceitos clássicos, conceitos ou maneiras de ver a vida ou entender o próprio conceito de vida, ficam em xeque com o conceito de CRISPR. Sim. ¿Sí?
Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante, talvez algum dia vocês fazerem uma discussão com pessoas da filosofia, com pessoas da genética, pode ser eu ou outra pessoa mais, com pessoas de diferentes religiões e perguntar para eles o que eles acham sobre CRISPR, sim? Eu acho que por aí as pessoas de ciências, incluindo ciências sociais, vamos a ter uma visão de ciência ou se da filosofia ou de história, fazer um apanhado baseado em autores. No caso das religiões, vão ter o prisma da sua própria religião. Por isso, vocês, se algum dia fossem discutir sobre este tema com CRISPR, nunca fiquem numa única visão, sino de várias ao mesmo tempo. É que cada um tem uma visão de ética também, né? Como tu falou antes ali. Sim, na verdade, o mais indicado seria fazer essa pergunta para pessoas que falem de ética, porque ética é diferente de moral também. Sim. Então, nesse contexto é interessante perguntar o que vai acontecer. De novo, eu falo, CRISPR vai produzir um impacto social muito grande. Pensemos de maneira hipotética e totalmente imaginária, sim? Imaginemos que tem pessoas que conseguem se modificar geneticamente. Essas pessoas vão conseguir acessar a protocolos de edição genética, sim? Eu acho difícil que fique aberto para todo mundo, então já começamos com um classismo, aqueles que podem se modificar. Sim. Depois, os modificados, eles não necessariamente talvez se sentam inclusos nesta sociedade. Então, isso pode gerar uma série de dilemas nunca trazidos antes, resultantes da edição gênica. Por que não pensar que de discriminação dos editados? Verdade. Eles ser, assim como as pessoas negras, que é totalmente absurdo, o racismo não tem sentido biológico nenhum. Sim, incluso a diferença de homem e mulher é uma questão meramente social, porque biologicamente não tem argumento racional falando diferenças de homens e mulheres. Sim. Sim? Por que não pensar que isso possa acontecer também com os editados? É um bom ponto de se pensar. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queria agradecer ao professor José por disponibilizar tempo para nos informar um pouco mais sobre isso. E para quem se interessar, vão ter alguns artigos aqui na descrição para vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso. Muito obrigado então, pelo convite. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar. Certo. Muito obrigada, então, e até o próximo.